Graça e paz, irmãos. Eu espero que todos estejam gozando das mais ricas bênçãos do Senhor aí, junto com a sua família, neste momento tão difícil que nós estamos passando, mas confiando na soberania e na providência de Deus. E desejo que vocês estejam também confiando plenamente no Senhor. Agradecemos a Ele por essa oportunidade, por esse recurso tecnológico que nós temos de não perder contato, apesar de fisicamente não estarmos presentes. E dando sequência ao estudo da nossa escola bíblica dominical, eu espero que vocês estejam juntos aí com a sua família, tendo o recurso de ter acesso a esse estudo para junto crescermos, aprendermos da palavra de Deus e continuar, meus irmãos, aguardando a bendita esperança quando o Senhor chamar a igreja para se reunir com Ele nas alturas. Enquanto o Senhor não volta, nós vamos contemplando as profecias se cumprindo, estudando a palavra de Deus, orando e esperando no Senhor. Muito bem, a nossa lição de hoje, ela vai falar sobre as cidades de refúgio. Meus irmãos, neste momento o povo de Israel já está praticamente estabelecido na terra. Deus cumpre a sua promessa de dar a eles a terra que mana leite e mel. Na lição passada, a divisão da terra, cada tribo foi pegando a sua herança, sua porção, e a nação nessa altura está quase 100% estabelecida. Depois de cada um receber as suas heranças, chega o momento deles escolherem as cidades de refúgio. Logo depois, os levitas, eles precisam também receber a sua herança, porque a herança deles foi a parte separada, porque foi uma tribo totalmente, exclusivamente dedicada ao sacerdócio. Bem, antes de distribuir a terra dos levitas, eles fazem então o estabelecimento das cidades de refúgio. Que são essas cidades de refúgio, meus irmãos? Desde o livro de Êxodo, quando o povo estava saindo da terra do Egito, Moisés começou a estabelecer as leis. Deus já havia orientado ele para que o povo escolhesse as cidades de refúgio. No livro de Números, se nós voltarmos aqui, nós vamos perceber que Moisés já havia dado essas instruções ao povo de Israel. Números 35, 9. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando passares o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Então, esta instrução já estava determinada antes do povo entrar na terra de Canaã. Deus já havia preparado isso. Meus irmãos, o que são essas cidades de refúgio? Ora, conforme a lição, os irmãos que leram, pode observar que a cidade de refúgio, o próprio nome já dá essa definição, é refugiar alguém, dar refúgio. E refúgio para quem? Para o homicida, para aquele que porventura cometeu um crime de matar alguém, porém matar sem a intenção, sem ser premeditado, não sendo dolosamente. Ora, com que propósito Deus fez isso? Para refugiar estas pessoas. Um dos mandamentos do Decálogo diz: não matarás. É uma ordem de Deus não matar, seja intencionalmente, seja sem intenção. Deus não trata da questão se ela é intencional ou não. A ordem é: não matarás. Matar é pecado, e um pecado passível de devolução no seu mesmo nível, ou seja, quem matar deve ser morto. Muito bem. Só que nós observamos também, lá no livro de Números, já antecipadamente, observando, irmãos, uma coisa interessante, que é o atributo de Deus: ser justo. Vamos olhar de novo lá em Números 35. Olha o que ele diz a partir do verso 16. Todavia,
Todavia, se alguém ferir ao trem com um instrumento de ferro e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ele tem que morrer. E ele vai tratar a partir desses versos a respeito justamente da intenção. Mas chega no verso de número 22, aliás, eu quero voltar um pouquinho aqui e ler para os irmãos. Verso 20, se alguém empurrar ao trem com ódio, olha só, com sentimento de raiva, de animosidade, ou com mau intento, lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade, o ferir com a mão e este morrer, será morto. Aquele que o feriu é homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Agora, verso 22 de número 35. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, aí veja que Deus já faz uma diferenciação. Muito bem. Essa determinação, essas instruções já estava sendo dada antes. Porque Deus, irmãos, ele mostra ser justo. Portanto, chegando aqui no livro de Josué, no capítulo 20, já a nação instalada, eles cumprem essa determinação de Deus dada ao povo de Israel por meio do seu servo Moisés. No Josué 20, que é o texto da nossa lição, nós não vamos ler ele todo, os irmãos podem ler. Disse mais a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros cidade e refúgio de que falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguma pessoa sem querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador de sangue. Muito bem, então nós temos aqui o propósito da cidade de refúgio: refugiar aquele homicida que acidentalmente matou alguém sem intenção. De qualquer forma, irmãos, a lei ela tinha que ser cumprida. O pecado tinha que ser punido. Mas Deus, na sua justiça, observa o seguinte, como a nossa lição diz, inclusive aqui no primeiro ponto, a respeito da necessidade do refúgio. Por quê? Ora, Deus sendo justo, não seria algo de fato justo punir ou condenar alguém que matou intencionalmente porque era inimigo ou por vingança, na mesma proporção de alguém que matou sem intenção nenhuma. Imagine que alguém indo procurar lenha, naquela época isso era muito comum, ia duas pessoas ou mais, e estava ali o dono da casa, o senhor da casa, cortando a lenha, e de repente alguém passa sem perceber, ele acerta o machado na sua cabeça, sem ver, e de repente ele falece. Ele matou sem engano, era seu amigo, era alguém chegado, e de repente, acidentalmente, ele o matou. Porque, irmãos, o pecado nos tornou totalmente imperfeitos e suscetíveis à morte. Com isso, o que acontece? Deus, além de sermos justos, ser misericordioso, ele opta por dar uma chance para essa pessoa, estabelecendo cidades de refúgio para que ele fugisse para lá. Voltando ao exemplo aí do homem do machado, imagina que ele, cortando a lenha, acerta alguém, ele morre, imediatamente ele foge para esta cidade de refúgio e ali ele encontra amparo. Por quê? O homicida, de qualquer forma, ele tinha que ser punido. E era levantado, irmãos, um vingador de sangue, como é chamado lá em Números 35. Esse vingador de sangue, todos entendemos que possivelmente era alguém próximo da família. Alguém chegado, um parente, que era designado por eles mesmos para vingar o sangue daquela pessoa que morreu. Então, para eles, não fazia diferença se foi intencional ou não. A lei dava essa permissão. Uma vez que sem pecado matar, então esse pecado tinha que ser punido. Mas se alguém fez sem intenção, Deus, na sua justiça, não ia punir com a mesma gravidade para aqueles que pecaram intencionalmente. Com isso,
O que acontece? Essa pessoa tinha a oportunidade de fugir para essas cidades e ao chegar na cidade, eles procuravam os anciãos da cidade, chegavam na porta e ali eles explicavam a situação para a pessoa, para os anciões. Olha, eu feri uma pessoa, ele morreu, mas eu não tinha intenção nenhuma, nós éramos amigos, ele era muito meu chegado ou meu vizinho, e aconteceu isso e isso, e acabou ele morrendo. E eu vim aqui procurar refúgio para que o vingador não me mate. Irmãos, chegando na cidade de refúgio, o vingador não podia matar aquele homicida ou o culpado. Veja bem, de primeira mão, ele não poderia matar, mesmo que fosse intencionalmente. A princípio, veja bem, ele chegando na cidade, mesmo que matou intencionalmente, pode ser que ele diz assim, olha, eu vou até a cidade, eu vou procurar refúgio, que de repente eu tenho uma chance de não morrer. Chegando lá, eles expunham o caso para eles. Josué 24, e fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se à porta dela e exporá seu caso perante os ouvidos dos anciões de tal cidade, então tomará consigo na cidade e lhe dará lugar para que habite com eles. Se o vingador de sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos homicida, porquanto feriu o seu próximo sem querer e não aborrecia dantes. Irmãos, essa exposição era feita uma análise. Não era simplesmente aceito de primeira mão, mas era recebido, ali era guardado. Caso no julgamento, na avaliação, eles descobrissem que ele era culpado, que a sua culpa foi intencional, foi dolosa, então eles entregavam e o homicida tinha aí o direito então de vingar a morte do seu parente. Então, para o homicida intencional, não tinha, a cidade de refúgio não tinha validade. Ele podia até ir para lá, mas havendo toda essa apuração, ele era punido de qualquer forma. O homicida que não tinha culpa, ele era protegido, guardado, para que então ele pudesse ser poupado. Ora, como é que ele se livrava? Dentro da cidade, o autor, o homicida, ele era resguardado, o vingador de sangue não poderia atingi-lo, não poderia matá-lo. Com isso, ele tinha a oportunidade de ser livre dessa punição, dessa condenação. Irmãos, é interessante que esse homicida, ele tinha que largar tudo, como diz aqui a nossa lição, no primeiro ponto, ele tinha que largar tudo o que ele tinha que fazer para que então ele pudesse ir para essa cidade. Olha que desafio, olha como que um erro traz consequências graves. Apesar de vermos um ponto positivo, mas levando em conta, irmãos, o aspecto do momento, nós percebemos que não era tão fácil. Irmãos, essas cidades de refúgio eram 6 cidades que estavam a cada uma de um lado do Jordão e a outra do outro lado do Jordão, que era o Jordão, 3 cidades de cá e 3 de cá. Essas 6 cidades, como os irmãos podem ver aqui nesses pontinhos pretos, né? Essas cidades que tinham Hebron, Siquém, Quedes, Golã, Ramote e Bezer. Vocês podem ver que elas estão bem distribuídas, né? Está em negrito aí. Depois um dia nós vamos mostrar um pouco melhor. Nós vamos avançando e qualificando aí nossa capacidade. Eu creio que é bom. Então, veja, irmãos, que estão bem distribuídas, né? Para que pudesse facilitar. É interessante que assim que eles cometessem um crime, eles tinham que correr para a cidade de refúgio. Mas alguém pode pensar, mas se ele cometesse, até ele chegar a essa cidade, como poderia fazer? Irmãos, a Terra Santa, a terra de Canaã, aonde o povo de Israel tem o país, ele é do tamanho ou pouco menor que o estado de Sergipe. Dá uma olhadinha no estado de Sergipe para vocês verem como que ele é pequenininho, nosso estado brasileiro aqui do Nordeste. Então ele é um pouco menor que o estado de Sergipe. Então as cidades não eram totalmente longe, eram cidades bem acessíveis para quem cometia o crime, queria fugir da punição, eles corriam para essa cidade.
Era um desafio, meus irmãos, porque ao correr, eles teriam que largar família, largar tudo que eles tinham, e não dava tempo de esperar aí uma semana, 4 dias, 2 dias, não, peraí, vou arrumar isso. Não, eles tinham que imediatamente pegar o que podiam e fugir, porque aquela família, ela já ia designar o vingador para que então pudesse ir atrás dele e matá-lo. Bom, correndo para essas cidades, eles tendo que pagar esse preço difícil, indo para a cidade de refúgio, irmãos, eles tinham que ficar lá, protegido até a morte do sumo sacerdote. Eles não poderiam sair dos limites da cidade. Se eles saíssem, como nós observamos aqui, né, habitará, pois, na cidade até que compareça em juízo perante a congregação. Ou seja, eles iam fazer a apuração do caso e até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida a voltar à sua cidade e à sua casa, à cidade onde fugiu. Meus irmãos, ele não era obrigado a ficar. Se quisesse ficar, ele ficaria. Se ele saísse, ele não era impedido, não havia ninguém. Não, você não pode, você, como se fosse prisão. Não. Era uma decisão da consciência do homicida. Ele ficar ali. Imagine, é claro, se o sacerdote que ele for ali, de repente o sumo sacerdote assumiu o posto recentemente e fosse viver 30 anos ali na cidade. Ele teria que, se ele quisesse viver, se ele quisesse preservar a sua vida, ele teria que viver ali os 30 anos até o sacerdote morrer. Agora, caso ele quisesse sair, visitar a família, não conseguia, às vezes pode ser que a família mudava para a cidade, mas talvez era um pouco difícil. Mas se ele quisesse sair um pouquinho, visitar a família, ele não era impedido. Porém, como diz aqui no verso 20, nós estamos observando aqui, designaram a cidade e eles foram... aqui não vai dizer, mas em outra parte diz que ele deveria ficar ali, porque se ele saísse da cidade, lá em Números 10 instrução, se ele sair dos limites e o vingador de sangue o encontrar, ele poderia matá-lo, tá certo? Meus irmãos, isso, olha como Deus é tão maravilhoso, entendendo a situação das pessoas, entendendo a dificuldade de viver em sociedade. Naquela época não havia recursos para as pessoas buscarem investigação. Então o meio usado era esse. Era um meio justo, porque todo crime tinha que ser punido. Mas Deus, tão misericordioso, Ele dá a oportunidade para encontrar o refúgio. Esses homicidas iam para essas cidades, eram protegidos e ali não eram atingidos. Meus irmãos, o que nós vemos aqui, e todos os estudiosos sempre pensam e observam isso, é uma prefigura de Jesus Cristo. O pecado, ele tem que ser punido. A Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado. Toda alma que pecar, essa morrerá. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, como nós falamos na nossa reflexão na semana passada, antes de Deus condenar o mundo, Deus dá oportunidade para que o homem encontre um meio de sair desse refúgio. Estas cidades, elas foram designadas estrategicamente, porque Deus, observando a pequenez, a fragilidade das pessoas, certamente viraria, irmãos, um grande caos. Porque o pecado, ele estraga, o pecado causa morte, tristeza, derrota. Com isso, o Senhor estabeleceu isso, prefigurando que em Cristo Jesus nós podíamos nos refugiar em Cristo. Quando Jesus pagou o preço por nós lá na cruz do Calvário, quando Ele foi crucificado, expiando a nossa culpa, toda pessoa que busca refúgio em Jesus, crendo nele como seu Salvador, então ele tem esse refúgio, ele é protegido. O que define a morte? A lei. A lei diz, você infringiu a lei, então você tem que ser morto. Em qualquer tipo de pecado, é claro. E esses pecados, irmãos, precisam ser punidos por Deus.
Porém, ao invés de punir no homem, Deus pune o seu próprio Filho, que assume a culpa, que assume a nossa dívida, para que toda aquela pessoa que nele crê, ele não perece, ele é refugiado. A propiciação é um termo na Bíblia usado, irmãos, para designar satisfação da ira de Deus, de um sacrifício bem feito. Jesus sofreu, ele foi humilhado, ele morreu na cruz e ressuscitou, significando que o seu refúgio é perfeito. Qualquer pessoa que corre até Cristo, que vai até Ele, que reconhece-o como seu Senhor e Salvador da sua vida, Jesus se torna um refúgio perfeito para proteger e resguardar da maldição da lei. O homicida que saísse da cidade, ele poderia ser morto, ou o sacerdote morrendo, ele poderia ser livre. Agora, irmãos, é interessante que Jesus é o nosso sumo sacerdote, como em Hebreus diz, que não morre. O sacerdote não morre. E o refúgio que ele nos dá é um refúgio que não precisamos voltar mais, porque o homem, naturalmente, ele deixava a família, ia para a cidade de refúgio, tinha que abandonar a família. É uma representação de nós hoje. O pecado nos faz deixar o mundo, deixar tudo para trás, para ir até Jesus, para nos dar o recurso da proteção que nós precisamos. Por isso, Romanos 1:8 diz, capítulo 8, verso 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estão nele, vivendo nele, debaixo dele, da sua guarda, da sua guia, da sua proteção. Meus irmãos, eu desejo que nós tenhamos essa convicção de ter a nossa vida sentada em Cristo. A igreja não vai te proteger do juízo de Deus. Sua família não vai te proteger do juízo de Deus. Suas boas obras não vai te proteger da ira de Deus. A única pessoa que pode nos proteger da ira, do juízo de Deus, é Jesus. Porque Ele foi a oferta agradável e perfeita que Deus fez em Cristo Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar. Eu espero que tenha sido esclarecedor esta lição, as cidades de refúgio. Agora eu quero finalizar aqui, irmãos, só fazendo uma coisa interessante, que as cidades, elas foram não só estrategicamente em termos de logística para facilitar o acesso, mas também os nomes delas. No hebraico, olha só o que as cidades significam. A primeira cidade, Quedes, significa retidão. Jesus nos transforma para dar uma vida reta. A cidade de Siquém significa ombro. Ele nos deu o ombro para nos amparar, para que nós não venhamos a cair, mas nos sustentar. Hebrom significa comunhão. Ele nos chamou para ter comunhão com Ele, para sermos seus filhos, para estarmos debaixo das suas asas, como a galinha cuida dos seus pintinhos. Que coisa linda, irmãos. O Espírito Santo habita em nós. Bezer significa fortaleza. Ele é a nossa proteção. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Ninguém. É impossível, porque Ele é a nossa fortaleza. Ramote significa alturas. Irmãos, diz a Bíblia que Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É das alturas que vêm as bênçãos, e é para lá que nós vamos, para o céu, para a glória. E finalmente, o Golã significa exilado. Nós somos separados. Exilado, alguém que é separado para não ter contato com outras pessoas. Espiritualmente, nós somos exilados do mundo, no sentido espiritual, para não viver nos costumes, nos valores do mundo, mas segundo a vontade de Deus. Olha que coisa linda que é a palavra do Senhor. Então essas cidades foram justamente estratégicas para que nós entendamos o plano de salvação de Deus para resgatar o homem, aqueles que pecam. Eu espero que as perguntas que vocês fizeram, que eu fiz, desculpem, os irmãos tenham respondido, aprendido. Se alguma não foi respondida, me pergunte, que eu vou dar as respostas logo em seguida, para que os irmãos aprendam e nós possamos continuar crescendo para a glória do Senhor. Que Deus abençoe. Logo mais à noite nós vamos dar uma mensagem simples para a glória do Senhor, para a sua edificação. Fiquem com Deus e na paz do nosso Senhor Jesus.